Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos conversando com a juíza corregedora do TRT catarinense, Gisele Pereira Alexandrino. Juíza Gisele, qual tem sido o foco da atuação da Corregedoria da Justiça do Trabalho em Santa Catarina? Bem, a dificuldade principal que se percebe nas inspeções correcionais diz respeito à fase de execução do processo. Certo. O processo na fase de conhecimento costuma andar de forma célere e sem maiores incidentes. Se pudesse citar um problema só do fase de conhecimento, talvez fosse a questão das perícias, que tem retardado um pouco o andamento dos processos nessa fase e que, inclusive, constata-se que para o alcance da meta 2, que diz respeito ao julgamento dos processos ajuizados até o final do ano de 2007, os poucos processos que ainda nos restam para análise, para julgamento, eles justamente aguardam a realização de perícias. Então é um problema que existe e que o tribunal está tentando resolver de alguma forma. Agora, o gargalo ocorre na fase de execução. O tribunal tem oferecido diversas ferramentas aos magistrados para enfrentamento dessas dificuldades, sendo que os convênios estabelecidos têm sido de bastante valia. Entretanto, só a utilização dessas ferramentas não tem sido suficiente para o enfrentamento deste grave problema que nós temos, que é o embolsamento na fase de execução. Juíza Gisele, nós podemos dizer que as preocupações das corregedorias regionais do trabalho em todo o país estão convergindo para essa questão da execução? É um problema de todos. Nas reuniões que ocorrem frequentemente do Colégio de Presidentes e Corregedores, em conversas com colegas de outros regionais, quando discutimos nossas dificuldades, sempre acaba caindo nessa questão da execução. Há um represamento efetivamente que ocorre nessa fase do processo. Muito bem, o juiz Marcos Neves Fava, autor do livro Execução Trabalhista Efetiva, ele esteve no nosso programa e falou justamente sobre o papel do juiz na fase de execução. Eu gostaria de convidar a senhora para acompanhar a fala dele. Pois não. Temos no processo de trabalho um mecanismo muito mais avançado do que o processo comum, que é a autonomia do juiz na condução da execução. A CLT e o CPC não faz isso, diz o juiz executa o processo. Transitada em julgada a sentença, disponível a sentença, o juiz, o artigo é literalmente esse, ou as partes, mas o juiz começa e cumpre a execução. Então, desta perspectiva, o juiz tem o dever, não é uma faculdade, o dever de conduzir bem o processo de execução, como ele faz, e os juízes do trabalho fazem normalmente, com a fase de conhecimento. É por aí mesmo? É claramente constatável que os juízes que efetivamente se envolvem diretamente no andamento do processo na fase de execução conseguem resultados bastante expressivos na celeridade do processo. Uma das práticas que eu tenho verificado em algumas varas e que eu tenho procurado difundir em outros locais de inspeção é justamente a elaboração de despachos ordinatórios. Certo. Acabada a fase de liquidação do processo, o juiz elabora um despacho, dando uma sequência de atos que devem ser cumpridos pela secretaria de forma sequencial, de forma que o processo ande, pode-se dizer, até por si mesmo. Então, a secretaria vai cumprindo aquelas etapas sem a necessidade de, a todo momento, fazer o processo concluso ao juiz para uma nova análise. Também evita alguns descaminhos que o processo muitas vezes toma quando fica mais o seu andamento restrito a providências que devem ser tomadas pela secretaria. Certo. Bem, que outros problemas a senhora tem verificado em suas correições e quais iniciativas, aquelas boas iniciativas que a senhora gostaria até de enaltecer, estão sendo tomadas pelas unidades judiciárias de Santa Catarina?
A utilização dos convênios já é uma prática antiga e que sempre traz resultados. Temos observado também, e é uma atividade que tem sido bastante incentivada, a de realização de audiências conciliatórias na fase de execução. Tenho constatado que quando essas audiências são realizadas com cuidado com relação aos processos que serão incluídos na pauta para tentativas de conciliação, os resultados muitas vezes se apresentam. Tem algumas varas que noticiam um índice de 30% de conciliação nessas tentativas, que é um índice alto, considerando-se que trata-se de fase de execução e que ali então haveria o dispêndio de valores, né, para a quitação do débito. Também outra das situações que eu verifico, tem me deixado preocupada e que eu tenho feito algumas ingerências junto aos colegas, é com relação aos processos enviados ao arquivo provisório. Sim. O número é muito grande, principalmente naquelas varas muito antigas, e por se tratarem justamente de processos antigos, muitas vezes eles foram arquivados provisoriamente sem o esgotamento de todas as possibilidades, sem a desconsideração da personalidade jurídica, sem a tentativa de aplicação dos convênios. Então, eu tenho sugerido que, aos poucos, as varas vão retirando esses processos, trazendo de novo ao andamento, para que sejam renovados os convênios, e com muita alegria eu tenho tido alguns retornos de colegas que estão adotando essa prática e que têm conseguido resultados até em processos muito antigos que têm sido resolvidos dessa forma. Muito bem, nós teríamos até outros assuntos para abordar aqui, assuntos inclusive relevantes, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o trabalho das Corregedorias de Justiça com a juíza Gisele Pereira Alexandrino, corregedora do TRT de Santa Catarina. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!